Olá, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai continuar estudando integrais triplas sobre regiões gerais, regiões que a gente vai chamar aqui do tipo 2. Então, o que significa isso? A gente vai dizer que uma região sólida ela é do tipo 2, ela pode ser descrita da seguinte maneira. Então, a gente vai colocar a variável x em função de y e z. Então, o que isso quer dizer? Na direção do eixo x, a gente vai considerar duas funções x é igual a f de yz, no caso u de yz, né, como eu escrevi ali, vai usar duas funções dessa forma para limitar a variável x, lá na frente e lá atrás. E tudo isso vai ocorrer na direção de uma certa região y, uma região D do plano YZ. Então é bem parecido com o que a gente fez antes, só que o que a gente fez na videoaula anterior? A gente começava com a variável z em função de x e y. Então a gente tinha uma superfície lá em cima e uma superfície lá embaixo. E, para complementar, a gente projetava tudo no plano xy. Agora a gente vai fazer uma coisa parecida, só que a gente vai colocar a variável x em função de y e z, inicialmente duas superfícies, x é igual a u de yz, limitando lá na frente e lá atrás na direção do eixo x. E isso a gente vai complementar projetando tudo no plano YZ. Então, a primeira observação é que uma região ela pode ser descrita das duas maneiras. Então, é uma alternativa que a gente tem, são diferentes caminhos que a gente pode seguir, e algumas superfícies realmente ficam mais fáceis do tipo 2, ao invés de descritas como tipo 1. Bem, essa é a ideia, é isso que está escrito aqui, e a gente vai ver como funciona isso de fato com um sólido descrito através dessa equação que está aqui. A gente vai descrever esse sólido como uma região do tipo 2. Então, a gente quer calcular essa integral tripla sobre a região sólida E, que é limitada por essas superfícies aqui. Então, a gente tem três planos e uma outra superfície, e essa aqui, a princípio, a gente não sabe como que ela está disposta no espaço. Os planos eles são mais facilmente visualizados. Então, a gente dispõe, de modo geral, de ferramentas, mas para a gente entender que tipo de superfície a ferramenta está retornando, a gente vai entender qual o mecanismo que a gente usa para visualizar, para esboçar que superfície é essa. Então, se a gente tiver um conhecimento, pelo menos básico, de como esboçar superfícies, eu acho que a gente consegue usar melhor essas ferramentas. Então, como que a gente vai esboçar essa superfície aqui, para logo a seguir entender como que esse sólido está disposto no espaço. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um certo método, por assim dizer, ele se aplica no caso dessa superfície e no caso de todas as outras superfícies que tem uma equação que depende apenas de duas variáveis. Então, reparem que essa equação ela não depende da variável x. Então, sempre que a gente tiver uma superfície que depende, cuja equação depende apenas de duas variáveis, a gente vai proceder dessa maneira. Então, o que a gente vai fazer? Como essa equação depende apenas das variáveis y e z, a gente vai começar desenhando a curva que a gente obtém no plano YZ. Então, aqui a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo, pontos de interseção, quando z é igual a zero e quando y é igual a zero, são esses aqui. E aí, a partir dessa curva, a gente vai entender o esboço de R3, que eu vou fazer aqui embaixo. Então, a primeira coisa que a gente faz é transportar essa curva aqui do plano YZ para R3, né? Desenhar a mesma curva no plano YZ. Certo? Esse aqui é o plano que tem x é igual a zero e z igual a 1 menos y2 está desenhado aqui enquanto uma curva. A gente vai usar essa curva para entender a superfície z igual a 1 menos y2. Então, essa equação define uma curva no plano YZ e define uma superfície R3 que a gente vai esboçar agora. E o esboço da superfície a gente vai entender a partir do esboço da curva no plano YZ. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos olhar aqui para x é igual a 1. Quando a gente marca x é igual a 1, a gente tem um plano com a equação x é igual a 1. Esse plano x é igual a 1, que eu não estou desenhando, né, mas eu estou destacando aqui com o cursor, esse plano x é igual a 1, ele é paralelo ao plano YZ. É uma cópia do plano YZ, só que a uma distância 1 do plano YZ. E nesse plano
x é igual a 1, o que a nossa superfície apresenta? O que a superfície tem de interseção com esse plano x é igual a 1 aqui? Isso é algo que a gente obtém substituindo x é igual a 1 na equação da superfície, que é essa aqui em amarelo, a equação do enunciado z igual a 1 menos y2. Mas essa equação ela não depende de x. Então, o que significa substituir x é igual a 1 nessa equação? Bem, não faz diferença nenhuma, porque a variável x ela não está presente aqui. Então, o que acontece é que no plano x é igual a 1, a gente obtém exatamente a mesma curva, a mesma equação do que no plano yz, que tem x é igual a 0. Então, a gente pode marcar x é igual a 1, x é igual a 0,5, qualquer valor de x que a gente quiser, porque quando a gente substitui o valor de x na equação, a gente encontra a mesma equação e a mesma curva. E o que vai ser a nossa superfície? A nossa superfície vai ser a repetição dessa curva para todos os valores de x. Então, por exemplo, para x é igual a 0,5, 0,6, para todos os valores de x entre 0 e 1, a gente vai desenhar essa mesma curva. E juntando todas essas curvas, a gente vai ter a nossa superfície, que vai ser uma espécie de túnel aqui. E é claro que a gente está desenhando a parte que está acima do plano XY. Essa parábola e a superfície, elas continuam. Quer dizer, negativo, mas a gente está desenhando só essa parte acima do plano XY para ficar mais fácil de visualizar. Bem, então está aqui a nossa superfície. Então vocês podem usar o GeoGebra ou alguma outra ferramenta para esboçar a superfície, mas a ideia é que esse tipo de raciocínio ajude a gente não só a esboçar, mas a interpretar esses esboços que os softwares retornam. Bem, então tendo já esse esboço em mãos, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem esboçar. Que sólido é esse que está descrito no enunciado? E o que a gente fez aqui, a princípio, é apenas o esboço dessa superfície. Vamos tentar entender que sólido é esse, certo? Porque a superfície, propriamente dita, ela é um túnel que continua para Z negativo, na verdade. E não tem fim, tanto aqui para frente, para x positivo, quanto para x negativo. Então, a partir dessa superfície, tentem esboçar que sólido é esse, certo? Então, pausem o vídeo e nós já vamos apresentar o sólido agora. Bem, então está aqui o sólido da nossa questão. Ele está bem próximo da superfície, né, do esboço da superfície que a gente já colocou. Então, como que a gente pode entender isso? Essa equação aqui determina essa superfície que está desenhada. Junto com o plano z igual a 0, a gente tem esse túnel que a gente havia comentado. Então, a gente já está situado aqui acima do plano xy. Só que esse túnel ele é infinito, tanto para frente quanto para trás. Então, x é igual a 1, é um plano situado aqui na frente que tapa esse túnel aqui na frente, por assim dizer. E a mesma coisa lá atrás com o plano x é igual a menos 1. Então, está aqui. Esse aqui na frente é o plano x é igual a 1, como destacado aqui em verde, certo? Aqui em verde a gente tem um pedaço do plano x é igual a 1, que é o pedaço que está tapando o nosso sólido aqui na frente. E lá atrás a gente tem uma situação análoga com o plano x é igual a menos 1. Então é esse o esboço do nosso sólido. Bem, então agora a gente vai descrever esse sólido dessa maneira aqui. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar o intervalo de integração para a variável x, colocando x em função de y e z, se necessário. Então, o que isso quer dizer? Se a gente está lá dentro do nosso sólido e a gente começa a caminhar aqui para frente, a gente está aumentando a nossa variável x. Então, em que momento a gente sai do nosso sólido? A gente sai do nosso sólido quando a gente atravessa que superfície aqui na frente? O que está limitando o nosso sólido? Qual é a superfície que limita o nosso sólido mais aqui na frente? É isso que vai determinar a maior variável x aqui, os maiores valores da variável x, no caso. E a mesma coisa, se a gente está dentro do nosso sólido e começa a caminhar lá para trás, qual é a superfície que está tapando o nosso sólido lá atrás, fornecendo os menores valores de x? É isso que a gente vai colocar aqui.
E o que vai ficar faltando para a gente complementar essa descrição? A gente vai ter que encontrar a projeção disso tudo no plano YZ. Então, a gente vai ter que desenhar no plano YZ essa projeção que a gente está chamando de D, certo? Então, pensem nessas duas superfícies com os maiores valores de x e os menores valores de x, que eu descrevi agora há pouco, e façam a projeção desse sólido todo no plano YZ e desenhem a região D que a gente obtém. E aí, com isso, a gente vai conseguir montar a integral tripla, certo? Pausem o vídeo, tentem fazer isso e a gente já vai fornecer agora a resposta disso aí. Bem, então o que a gente obtém? A gente tem que as superfícies que limitam esse sólido na variável x, quais são elas? Bem, se a gente está lá dentro do nosso sólido e começa a caminhar para frente, aumentando a nossa variável x, a gente está caminhando dentro desse túnel. E o que a gente encontra aqui? Qual a superfície que limita a gente quando a gente está caminhando para frente? É o plano x é igual a 1, certo? É um pedaço do plano no formato da parábola, mas é um pedaço do plano x é igual a 1, que eu destaquei aqui em verde, certo? A gente sai do nosso sólido aqui nessa direção quando a gente atravessa o plano x é igual a 1. E a mesma coisa lá atrás, a gente atravessa, quando a gente atravessa o plano x é igual a menos 1, a gente sai do nosso sólido. Essa é a superfície que fornece os menores valores de x. Mais uma vez, é um formato do plano, é um pedaço do plano que tem o formato da parábola, mas é um pedaço do plano x é igual a menos 1 lá atrás e x é igual a 1 aqui na frente. Então, são esses os nossos limites de integração na variável x. E a região D, que é a projeção do sólido inteiro no plano YZ, é essa aqui, certo? Que vem do esboço da parábola, que define o nosso túnelzinho, certo? A nossa superfície. Então, essa aqui é a nossa região D. Então, a gente já pode começar a montar a integral tripla, certo? Que eu vou fazer aqui embaixo. Então, o que a gente fez? A gente começou com a variável x. Então, quando a gente faz esse raciocínio, a gente está pensando em x como função de y e z. E o domínio das nossas funções seria isso aqui. Então, a gente está colocando x em função de y e z. Nesse caso particular, x é uma função constante de y e z. Mas é esse o raciocínio. Então, são esses os nossos limites de integração da variável x, que é a integral mais interna do nosso raciocínio. E a gente está colocando y e z dentro dessa região D. Então, aqui a gente tem dy dz ou dz dy, dependendo de como a gente descrever a região D no plano YZ. Mas agora já acabou o nosso raciocínio de R3. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Pausarem o vídeo de novo e descreverem essa região aqui com intervalos, né, para as variáveis y e z, como a gente fazia em integrais duplos. Então, tentem fazer isso nas variáveis y e z e terminar de montar a integral tripla, certo? Então, pausem o vídeo que a gente já vai agora fornecer esses intervalos e a integral tripla montada. Bem, então são esses os limites de integração para as variáveis z e y. Então, do ponto de vista da integral dupla, o que é bastante importante para a gente aqui? Na hora de fazer o limite de integração da sua primeira variável, no caso a variável z, que a gente está colocando em função de y, a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar aqui esse esboço no plano xy para entender essa região. Então, para cada valor de y que a gente marca aqui no eixo horizontal, a gente vai ver qual é o segmento que a gente obtém dentro da nossa região. Então, dentro da nossa região, aqui a gente vai desse ponto mais baixo até esse ponto mais alto. Então, você pode ver que o ponto mais baixo ele está sempre no eixo y, ou seja, ele tem sempre z igual a zero. O ponto mais alto ele não é constante com z igual a 1 ou z igual a 0,5. Esse ponto mais alto ele pode estar mais alto ou um pouco mais baixo. Ele depende do valor de y que a gente fixa, certo? Então, a gente coloca que z está em cima dessa parábola, z igual a 1 menos y2. E esse raciocínio a gente repete desde o y igual a menos 1, mais à esquerda, até o y igual a 1 à direita. Então, são esses dois intervalos de integração. E aí, como que fica a nossa integral tripla montada agora?
A gente vai repetir essa integral mais interna na variável x de menos 1 até 1. E agora as variáveis y e z, o que a gente vai fazer? Como o z está em função de y, a integral na variável z é mais interna e a integral na variável y é mais externa. Lembrando que essa última integral é sempre feita no intervalo de números. A gente não pode ter funções de alguma variável aqui. Então, a gente tem os dois limites de integração. De 0 até o menos y2 na variável z, essa intermediária, e a mais externa na variável y, de menos 1 até 1. Então, é isso. A gente descreveu essa região como tipo 2, mas ela também poderia ter sido descrita na forma tipo 1. Na verdade, um exercício muito interessante é sempre a gente tentar descrever essas regiões de diferentes maneiras. Vocês podem tentar fazer como exercício, seguir o mesmo raciocínio da videoaula anterior, olhando primeiro para a variável z e projetando tudo isso no plano xy. Tentem treinar esse raciocínio também dessa segunda forma, montem a integral de duas maneiras diferentes e calculem a integral de duas maneiras diferentes. Vocês podem ver a resolução lá nas notas de aula para saber que estão no caminho certo. Então, façam a leitura das notas de aula e assistam à próxima videoaula, em que a gente vai ter regiões descritas da forma tipo 3. Que a gente, ao invés de começar com a variável z ou a variável x, a gente vai começar com a variável y num raciocínio bem semelhante.